Hoje é dia de nós termos o resumão semanal, já que é sexta-feira, além das crônicas do Fora de Curva, dedicados dessa vez muito atrapalhadas culinarísticas pelo mundo afora. Sobre o assunto específico da sexta-feira, gente, não posso deixar de falar da alta da taxa de desocupação publicada pelo IBGE, que nós chamamos de desemprego. Foi relevante sim, e vamos analisar essa questão especificamente nesse vídeo. E antes de começar, deixa eu novamente me identificar. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Starost e esse é o canal Fora de Curva. Primeira coisa, eu queria dedicar esse vídeo, a primeira vez que eu faço isso, a meus dois grandes amigos, o José Luiz Abud e a Rose Abud, que hoje estão completando 50 anos de casados. Parabéns a eles, vamos ver se nos reencontramos em breve para fazer algumas trapalhadas que nós nos acostumamos a fazer, seja em Porto Alegre ou mesmo lá em Capão da Canoa, Capão Novo, numa pescaria, num jogo de pontinho, ou num churrasco de sal fino que o seu Zé insiste em assar carne de gado com sal fino, e isso é um pecado para os gaúchos. Mas ele insiste em fazer o quê? Um abraço aos dois, felicidades. Agora vamos para o trabalho, gente, começando com o resumão semanal. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, quando comentamos os principais indicadores que vão ser publicados na semana, eu analisei especificamente uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que trata do otimismo ou pessimismo dos consumidores brasileiros. Segundo a Fundação, o brasileiro atualmente ele está pessimista, segundo os dados de fevereiro, mas um pouco menos, não tão pessimista como estava em janeiro. O que será que aconteceu para diminuir o grau de pessimismo do Brasil? Aí eu comecei a questionar essa questão, avaliei que a economia brasileira, sim, ela está passando por uma forte desaceleração. Pode ver, depois eu vou comentar a respeito do desemprego que saiu hoje do IBGE, e isso é meio contraditório com expectativas de consumidor sendo despiorando, como se fala agora é moda, ou seja, menos negativo do que estava antes. Na terça-feira, o principal tema do vídeo foi a respeito dos protestos na França por conta do aumento do tempo para se aposentar, pela legislação que o presidente deles quer colocar, e na Alemanha uma greve geral em função de demandas de recuperação salarial. Só que tem uma questão de fundo nisso aí, gente. Não é só na Alemanha, não é só na França, mas em outros países da Europa está tendo várias manifestações questionando o status quo da política econômica dos países. O que está acontecendo, o que deve estar acontecendo? O problema é o seguinte: a Europa se acostumou durante muitas décadas ao estado de bem-estar social, onde eles se contentavam com um crescimento econômico menor em troca de mais impostos e mais assistência oficial dos governos ao dia a dia das pessoas. E isso a partir especialmente da pandemia, mas a debilidade do crescimento econômico europeu já existia até antes disso, começou a se manifestar com mais força a partir de agora. E muito provavelmente a sociedade europeia está começando a ficar insatisfeito com um ritmo de estagnação do continente. Essa questão vai ficar mais clara nos próximos meses ou anos, mas acredito que lá vai haver uma forte virada política em função de um crescimento das ambições da população europeia, que está cansada de tanto marasmo, de tanta instabilidade, sendo que essa estabilidade nesse momento gerou uma queda de padrão de vida. Também tratamos na terça-feira de uma brutal queda de investimentos estrangeiros aqui no Brasil, provavelmente em função de notícias mal combinadas por parte do governo federal que afugentaram investidores. E voltamos a falar do ministro das Comunicações. Agora foi descoberto que no gabinete que era dele, depois ele saiu porque virou ministro, assumiu suplente, mas no gabinete dele tem funcionários de confiança pessoal dele que fazem serviços não políticos, mas privados, como chefe de aras, como piloto pessoal, que estão empregados nesse gabinete, mesmo não trabalhando em Brasília e não trabalhando na base parlamentar dele do Maranhão. Nesse momento, eu sugeri que tal ministro realmente fosse demitido antes de criar mais confusão para tal governo, e finalmente eu dei adeus a uma das figuras mais icônicas da política brasileira que saiu do Brasil, foi para a China. É a ex-presidente Dilma,
que nos trouxe a armazenagem de vento, nos trouxe também o hábito, a proposição do hábito de saudar a mandioca, e agora ela foi presidir o Banco dos BRICS, ganhando um saláriozinho lá em torno de R$230 mil por mês. Fiquei triste porque o folclore brasileiro, o anedotário brasileiro, perde uma das pessoas mais criativas nesse sentido aqui no país. Que ela seja feliz, que ela faça uma boa gestão à frente do Banco dos BRICS, mas aqui o Brasil realmente perde um pouquinho da sua graça sem ela. Já na quarta-feira, a maior parte do vídeo foi dedicada ao resultado do CAGED no que diz respeito ao saldo entre emprego e desemprego no Brasil em fevereiro. Houve um saldo positivo da ordem de 230 mil, se não me engano, que o número é bonitinho, mas insuficiente ainda para repor as demissões ocorridas sazonais em dezembro, que foram mais de 400 mil pessoas demitidas pelo fim do ciclo do trabalho temporário. A minha avaliação naquele momento, a reposição ou a recontratação de fevereiro foi insuficiente para conter uma continuidade da alta do desemprego, e isso se manifestou hoje, que eu vou tratar no tema de sexta-feira. Mas em termos de empregabilidade, o Brasil está devendo muito, e isso coloca em risco alguma perspectiva de sucesso econômico agora em 2023. Outros assuntos de quarta-feira. O governador de Utah, nos Estados Unidos, proibiu os menores de idade a se comunicarem ou a frequentarem, ou melhor falando, utilizarem as redes sociais, e tem parlamentares aqui no Brasil que também estão com essa mesma ideia de jirico. Se isso acontecer, além de limitar a liberdade das pessoas mais jovens, nós vamos sim estar desqualificando elas para um futuro mais promissor. E por último, na quarta-feira, eu dei um puxão de orelha no presidente da Apex, que foi para a China. O presidente da República não foi por causa da sua pneumonia, mas parte da missão se deslocou ao Oriente, e esse presidente da Apex, simplesmente no seu discurso, no seu pronunciamento, enfatizou os problemas ambientais causados pela agropecuária brasileira, que prejudicam o mundo inteiro. Poxa, a China é o maior importador do Brasil de soja, de carne e vários outros produtos. Se recebe essa informação de que a produção que eles compram tem como custo colateral destruição do meio ambiente, será que eles não vão preferir outros mercados? Ou será que eles não vão querer botar um preço mais baixo na produção brasileira? E quem disse isso é uma autoridade do governo federal, presidente da Agência de Promoção de Exportações. Pode. Esse cara deveria, no mínimo, receber algumas lições básicas de relações internacionais e, melhor ainda, ser severamente repreendido ou trocado pelo presidente da República. Esse tipo de coisa não se pode fazer. E ontem, na quinta-feira, o nosso centro das atenções foi o arcabouço fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Muitas pessoas, muitos economistas, muitos jornalistas analisaram ponto a ponto o que significava o que ele estava dizendo. Mas a minha abordagem foi centrada não na explicação em si, mas nas consequências dessa proposta de arcabouço fiscal, no sentido de que, se ele quer aumentar gastos em cima do aumento da arrecadação, isso vai significar, especialmente num país em que as perspectivas econômicas não são das mais otimistas, aumento da carga fiscal. Nós vamos pagar mais imposto para financiar maiores gastos do governo de acordo com essa regra. Na quinta-feira também tratei do mínimo crescimento industrial do Brasil em janeiro, foi 0,3% em relação a janeiro de 2022, e expliquei que isso aí não é apenas uma questão conjuntural, mas sim estrutural, por conta de políticas industriais lamentáveis do Brasil, muitas delas apoiadas até atualmente pelas próprias lideranças empresariais da indústria, como, por exemplo, o apoio ao protecionismo, que em um mês ou outro até favorece essas fábricas, mas no médio e longo prazo é um câncer para o Brasil. É uma das causas, ou uma das maiores causas do atraso do nosso país em termos econômicos. E finalizando o vídeo de ontem, eu tratei da questão da queda bastante abrupta, ou bastante significativa, dos empréstimos bancários para as pessoas jurídicas, para as empresas, significando isso que os empresários estão menos dispostos a investir, seja em capital de giro ou investimento propriamente dito, para aumentar a produção, e isso seguramente é decorrência
das ações políticas, mas da verborragia do governo atual, que promete mais aumento de impostos e intervenção no mercado como se isso fosse uma coisa boa, mas realmente não é. É a pior coisa que o empresário poderia ouvir ou poderia pensar em relação ao futuro e, evidentemente, diante desse cenário, o que ele faz? Recua suas posições para arriscar menos dinheiro em coisas que podem ser uma canoa furada. E agora, gente, na sexta-feira, hoje, o nosso tema central diz respeito à liberação por parte do IBGE dos indicadores de desocupação do mês de fevereiro. Algumas semanas atrás eu já havia comentado da alta da taxa de desemprego. Ela em janeiro fechou em 8,4% frente a 7,9% em dezembro. Naquele momento tudo bem, a gente sabe que em dezembro tem muita dispensa de mão de obra e em janeiro muitas pessoas de férias, então o mercado está mais arrefecido. Mas fevereiro a empregabilidade era para voltar bombando se tivesse tudo normal. Mas não está normal. Então o que aconteceu? Mesmo que a CAGED tenha dito que houve uma alta, um saldo positivo de 200 e tantos mil empregos, postos de trabalho, em fevereiro, como eu falei, esse número de postos de trabalho gerados não chegava nem de perto a ser suficiente para satisfazer as demandas de empregabilidade pela população em fevereiro. E aí o que aconteceu? Natural. A taxa de desemprego aqui no Brasil subiu de 8,4%, que já estava elevada em janeiro, para 8,6% em fevereiro. Isso aí mostra o quê? Uma nova tendência. Existem questões de sazonalidade, até podem existir, mas não tão fortes assim. Está havendo, sim, efetivamente uma reversão da queda da taxa de desocupação no Brasil, que se iniciou lá em meados de 2021, chegando ao ponto mínimo, como eu falei, em dezembro de 7,9%. Por que está acontecendo isso? Poxa, o governo federal mal começou, fez muito poucas medidas, pelo menos até fevereiro, no sentido de impactar objetivamente na atividade econômica. Pode pesar aí em fevereiro, sim, a alta da gasolina e suas consequências na cabeça das pessoas em relação ao que vem no futuro do mercado, especialmente dos empresários. Mas não seria uma coisa tão grandiosa assim, não seria uma coisa tão intensa assim para proporcionar uma alta de desemprego dessa monta. O que aconteceu então? Eles avisaram antes coisas ruins para o mercado ou para os empresários que iriam fazer. Ou seja, no momento de recontratação, depois da queda do emprego temporário em dezembro, que eu já toquei isso hoje, as empresas começaram a pensar duas vezes mais no sentido de recontratar funcionários. Primeiro lugar, expectativa de inflação. Segundo lugar, alta da carga fiscal, que impacta diretamente no custo dos produtos e na disposição das pessoas a comprar mercadorias mais caras, ou seja, perspectivas de queda das vendas, queda das encomendas. Terceiro ponto, grandes ameaças ou grandes anúncios de maior regulamentação do mercado de trabalho. O risco contratual do Brasil está aumentando e isso simplesmente provoca o chamado pé atrás das pessoas que estariam dispostas a contratar trabalhadores alguns meses atrás, vendo que esse risco contratual aumentou, simplesmente vai adiar seus planos, eventualmente até desistir de alguns investimentos novos. E isso é lamentável, a economia do Brasil está pagando o pato por esse tipo de anúncio. Grande parte do governo federal, especialmente na área econômica e na área das relações trabalhistas, estão pensando ainda que nós estamos no início desse século. Não, o mundo mudou muito. E as empresas e os empresários, os gestores, são muito mais atentos com relação às consequências das medidas governamentais em relação ao impacto nas empresas. Então, maior regulamentação, maior carga fiscal, a reação é diminuir contratações ou até antecipar demissões no caso de regulamentação do mercado de trabalho. É uma coisa que a gente está vendo muito, não está formalizado, mas claramente é observável. Em relação aos próximos meses, ainda dá para dar a volta por cima. É possível sim reverter essa tendência de aumento do desemprego. Como? Simplesmente as autoridades federais abrindo mão de seus pronunciamentos mais enfáticos no que diz respeito à regulamentação do mercado de trabalho e também elevação da carga fiscal e explosão do teto de gastos.
Esses três parâmetros, sim, estão orientando o empresariado brasileiro nas suas decisões de contratar mais gente, produzir mais ou menos no futuro, e por enquanto a orientação é botar o pé no freio. Fazer o quê? Mas agora, gente, vamos parar com essa neura de emprego, desemprego, inflação, carga fiscal. Tá chegando o final de semana, hoje é sexta-feira, vem o sábado e o domingo, então vamos deixar essas treta para se preocupar novamente na segunda-feira. O que a gente pode pensar a respeito do final de semana? Normalmente a gente come melhor no sábado e no domingo que nos dias da semana, que a gente está sempre ocupado. Vamos nos deleitar com algumas receitas, algumas tretas receituais aqui do Fora de Curva. Em primeiro lugar, qual é o hambúrguer favorito de vocês? Para quem não sabe, está existindo um problema jurídico nessa questão de eleger o melhor hambúrguer do Brasil ou do mundo. O que aconteceu, gente? A Burger King, a norte-americana que está aqui no Brasil, está processando a Rede Madeiro, que realmente faz um cheeseburger excelente, porque essa rede de restaurantes falou que eles fazem o melhor hambúrguer do mundo. E a Burger King disse, não, se faz o melhor hambúrguer do mundo, prove isso. Como é que vai provar que faz o melhor hambúrguer do mundo? Isso é uma coisa sensitiva, é uma coisa subjetiva. E aí o marketing da Burger King, provavelmente com dor de cotovelo da boa propaganda feita pelo Madeiro, exigiu que provasse na justiça. Os juízes, para eles, vão serrar lá, não tem como provar isso, é propaganda. É a mesma coisa, gente. Quem é que vai vender o seu produto e não vai dizer que seu produto é o melhor? E que palhaçada é essa? Imagina, uma rede que tem a origem do país da livre iniciativa, da livre concorrência, fazer uma chinelagem dessa aqui no Brasil com uma empresa brasileira que merece o nosso maior respeito. Mas se a norte-americana Burger King faz essas encrencas, outras empresas norte-americanas no ramo da alimentação pagam seus pecados. A maior parte dos espectadores do Fora de Curva devem ter ouvido falar do whisky Jack Daniels. Eu não gosto muito desse tipo de whisky, eu prefiro os escoceses, mas a Jack Daniels é uma marca respeitadíssima que produz um produto de primeira qualidade. Mas o que está acontecendo? A sede, uma das fábricas da empresa, fundada ainda no século XIX, fica no condado de Lincoln, estado do Tennessee, lá nos Estados Unidos. O que está acontecendo? Para fazer a fermentação do produto que se transforma em whisky, eles utilizam um fungo. E esse fungo simplesmente parece que escapou do domínio, do controle da própria empresa e começou a atacar lá o condado de Lincoln. Parece que os bichinhos vegetais, que nunca se sabe se o fungo é um vegetal ou animal, resolveram optar por outros sabores e atacaram casas, carros, sinais de trânsito, está tudo com uma fuligem, uma crosta desses fungos aí atacando a pobre cidadezinha de Lincoln. O que será que vai acontecer para a prefeitura ou para a própria Jack Daniels conseguir livrar aquela população de tamanha encrenca? Será que eles vão começar a distribuir barris de carvalho ao redor da cidade para atrair os fungos? O papá aqui está bem melhor que essa coisa ruim que você está comendo? Acho que não vai dar muito certo. E pode acabar com o planejamento da própria Jack Daniels de ampliar o seu número de armazéns naquela localidade. Você pode gerar muita encrenca, mas se não houver uma maneira de controlar esses fungos comilões, provavelmente eles vão ser impedidos dessa expansão naquele local. Mas e aí? Já falamos de hambúrguer, já falamos de uísque. Agora vamos falar de farinhas, de farináceos, coisas muito saudáveis. Mas tem uma empresa italiana que pensa um pouquinho diferente a respeito desta condição física de produtos empoeirados. Normalmente, quando a gente pensa em farinha, vamos pegar uma farinha de mandioca, uma farinha de trigo, até outros tipos de farináceos, farinha de arroz, enfim, tem um monte de tipo, farinha de milho, tem um monte de tipo de farinha. Só que eles são inovadores, é claro. Os italianos estão fazendo farinha de inseto. E um dos maiores sucessos deles é uma farinha de grilo, que vira salgadinho, vira biscoito da melhor qualidade. Você aí teria coragem de comer um biscoito de grilo ou espaguete de grilo? Como é que ficaria? Bom, pessoal, o fato é o seguinte: segundo essa empresa,
o grilo, ele é muito rico em proteína, ferro, cálcio e outras coisas que fazem bem para a saúde. Existem vários cientistas, inclusive, que falam que o ser humano, quando deixar o planeta Terra e for morar no espaço, a principal fonte de subsistência que nós teríamos, que seria uma reprodução fácil e de alto teor alimentar e proteico, seria os próprios insetos. Eu vou dizer o seguinte, se você quer encarar um grilo assado ou uma farinha de grilo num biscoito, faça bom proveito. Eu prefiro para o final de semana a minha costela gorda com uma boa cervejinha. Mas na questão da culinária tem muito mais gente inovadora. Vocês se lembram do desenho dos anos 60, 70, que no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa deve ter saído antes, dos Flintstones? E era uma maravilha ver o Fred Flintstone e o Barney Rubble comendo aquelas costeletas de brontossauro. Vocês sabiam que já é possível a gente experimentar esse tipo de carne? Não chega a ser brontossauro, mas de animais extintos como o mamute. Tem uma empresa da Holanda que simplesmente está fazendo testes, recuperando o DNA desses elefantões para fazer almôndega sabor mamute. Olha só, esses mamutes, eles estão extintos há mais de 8.000 anos. E fazer o quê? Pegaram, como eu falei, o DNA, tiraram as propriedades essenciais de uma almôndega de mamute, fizeram, só que ninguém teve coragem ainda para saber se é bom ou ruim. Eles estão testando para ver se é consumível. Tomara que seja, esse até eu vou experimentar. Mas agora, para finalizar o Fora de Curva, o que será de nós com tanta coisa em termos de culinária? Pelo menos existem pessoas com bom senso e um pouquinho mais conservadoras nesse âmbito. E o governo italiano está, sim, lançando um projeto de lei para fazer o quê? Proibir a distribuição, comercialização na Itália desses produtos alimentares feitos no laboratório. Dou meu total apoio. Eu sou fã da comida raiz, comida que a gente sente o gosto, que a gente sabe de onde vem. Imagina pegar uma impressora 3D e fazer um cheesecake, como foi proposto por uma empresa. Não dá, gente. Então vamos aproveitar bem esse final de semana comendo comida de verdade, bebendo bebida de verdade e nem pensando nessa maçaroca que eles estão fazendo com laboratórios, com impressoras, seja com o que quiser. Vamos aproveitar o sábado e o domingo da melhor forma, porque segunda-feira a encrenca toda recomeça. Então, antes eu não posso esquecer, deixe seu like, inscreva-se no canal quem não é inscrito e compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos. Gente, um baita final de semana para cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Um forte abraço em cada um de vocês. Tchau, bom final de semana.